Eu quero ler duas porções das Escrituras no Evangelho de Marcos. Uma delas no capítulo 1 e a outra no capítulo 9. Mesmo sentados como estamos irmãos, podem acompanhar a leitura ou de ouvido ou de olhos, abrindo a sua Bíblia. Geralmente de olhos é mais difícil, porque as versões são sempre variadas. Eu vejo lá na nossa igreja, quando manda todo mundo recitar, ler, todo mundo junto, né? Nunca dá certo. Cada um tem uma versão diferente. Eu vou ler na minha antiga. Diz assim o início do Evangelho de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista, ou melhor, João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Mais adiante, no mesmo capítulo, nós temos, os versículos 10 e 11, que a notícia do batismo de Jesus, onde está também registrado. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo, tenho prazer. E agora o capítulo 9, a segunda porção das Escrituras, que vamos ler desde o versículo 2 ao versículo 8, segundo ao 8, do capítulo 9. E 6 dias depois dos acontecimentos anteriormente narrados, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Eu quero falar brevemente, se possível, né? Se possível, brevemente, com os irmãos sobre a recordação, ou recordando a cruz de Cristo. É claro que o texto do capítulo 9 não nos ajuda muito, mas o contexto do capítulo 9 nos outros evangelhos, mas para não separar o evangelho, porque eu quero focar Marcos, eu usei o próprio Marcos descrevendo a transfiguração. Porque Lucas explica-nos que quando eles falavam da cruz de Cristo. Os dois personagens, Pedro, Tiago e João, ouviram uma discussão sobre o sacrifício de Cristo. E então, eles não entenderam, foi essa história de falar do sofrimento de Jesus. Ficaram tão deslumbrados que então pediram alguma coisa meio sem sentido. Queriam ficar ali. Não era para ficar ali, né? A gente pode ir à presença do Senhor, mas depois tem que sair da presença do Senhor em meditação e ir à ação. Oração
termina com ação, né? Como eles não entenderam bem, Jesus explicou-lhes direitinho esse negócio da morte e ressurreição e disse, olha, tudo o que aconteceu agora e que vocês testemunharam, isso sim está registrado também por Marcos. Vocês não digam nada a ninguém, senão depois da minha ressurreição. Estava olhando para o outro, negócio de ressurreição. Não entenderam também. Não entenderam. Mas, depois da ressurreição de Jesus, entenderam tudinho. É aquela mesma história que se repete de Jesus falando para Pedro, quando Jesus estava a lavar os pés dos discípulos à véspera de sua crucificação. Lavou a todos até chegar em Pedro, e ele reagiu contrariamente. De maneira nenhuma isso acontecerá. Mas Jesus disse, se te não lavar os pés, não tens parte comigo. E então, Pedro, sempre exagerado, né, disse, não, então não me lave apenas os pés, mas também a cabeça e o corpo. E Jesus explicou-lhe de novo, quem está lavado não precisa senão tirar a poeira dos pés. E então explicou mais para Pedro, o que eu faço agora, Pedro, não entendes, agora não entendes. Mas tu entenderás depois. Entendeu tudinho. Pedro se tornou um baluarte da pregação cristã a despeito de algumas atitudes precipitadas e a despeito de algumas falhas. Aliás, isto é um bom argumento em favor da origem das escrituras dos evangelhos, advinda dos próprios apóstolos. Cerca de 200 anos atrás, pouco mais que isso, e até muito proximamente do segunda metade, ou a primeira metade do século XX, houve muitas reações de estudiosos procurando registrar que os evangelhos não passariam de lendas narradas oralmente, que só teriam sido escritos depois, no segundo e terceiro séculos da era cristã, valendo-se de nomes dos apóstolos para esses registros. Ora, um dos argumentos contrários a essa falácia de escritores que não pesquisaram direito as coisas, julgaram por um critério subjetivo, é justamente essas verdades cruéis que os próprios apóstolos confessaram a seu próprio respeito. É claro que a queda de Pedro em negar Jesus, por exemplo, no dia do seu julgamento e crucificação, foi próprio Pedro quem registrou isso. Se os cristãos do segundo ou terceiro século quisessem valer-se de narrativas orais, sem autoridade apostólica, repassada de geração a geração, para promover o crescimento da sua pregação cristã, a última coisa que eles poderiam fazer era fazer propaganda contrária aos próprios discípulos de Jesus, para se valerem dessa má notícia de discípulos faltosos, justamente Pedro, um dos mais faltosos, né? É um argumento. Mesmo alguns desses escritores, como Wilson, um autor americano, cujo nome principal é Wilson, ele mesmo ficou alguns anos, depois de consultar outros, escreveu muita coisa contra o cristianismo, e passados alguns anos de ateísmo, ele se levantou para confessar que estava equivocado, e que depois de examinar
melhor e investigar melhor a história dos evangelhos, ele chegou à conclusão que, de fato, os evangelhos tinham origem na autoria apostólica. Anne de Tal, que eu anotei o nome, mas não interessa tanto o nome, não é? Fez a mesma confissão. Timothy Keller, um autor contemporâneo, examinando o Evangelho de Marcos, nos faz algumas observações muito significativas. Inclusive, comenta esses episódios da afirmação da autoria originária dos apóstolos quanto aos evangelhos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. De Marcos, e por que ele se dedica a Marcos? Ele diz que é uma seleção, podia optar por qualquer outro evangelho, mas escreve todo um livro refletindo sobre Marcos, e não é exegese bíblica, é apenas destaques do evangelho de Marcos que ele faz. Intitulou o seu livro O Rei e a Cruz. Eu ganhei esse livro recentemente, já reli os 2 primeiros capítulos, e um lá da frente, a segunda vez, para depois terminar a leitura do livro. O livro é muito interessante, o autor é muito apreciado. Autor de best-sellers do Times e outras publicações muito poderosas. Ele é pastor de uma igreja presbiteriana em Nova York, em Manhattan, com mais de 5.000 membros, que ele plantou do começo e que hoje tem mais de 5.000 membros. É um grande pregador, um homem de Deus, que apreciou muito a leitura e o estudo do Evangelho de Marcos. E ele até tenta justificar por que usou o título no seu livro, O Rei e a Cruz. Ele diz, o Rei e a Cruz é um nome de uma estação de trens em Londres. E se tornou famosa essa estação, consagrada, publicizada nas obras de Harry Potter. E então ele disse, não importa por que eu usei o título, não foi por causa de Harry Potter, mas foi justamente por causa da coincidência, da visão que se descobre no Evangelho de Marcos. Ele diz, na verdade, o Evangelho de Marcos são 2 verdades que se completam e que estão presentes e narradas nesta Escritura. A primeira pode ser retratada com a pergunta que Marcos procura responder. Mas ele aceita perfeitamente a afirmação de Papias, bispo de Hierápolis, que escreveu em 130 depois de Cristo. E um homem de Deus que conheceu pessoalmente o apóstolo João, porque ele nasceu em 60 da era cristã e morreu em 135. João morreu no ano 100. Ele foi contemporâneo dos apóstolos e amigo de João, o apóstolo. Papias afirmou que Marcos escreveu traduzindo o que Pedro dizia em aramaico ou em hebraico, traduzindo para o grego e produzindo a escritura do Evangelho de Marcos. E então, Keller continua, admitindo esse fato histórico, que toda a erudição bíblica afirma-o da mesma maneira, que Marcos é o autor de Pedro, Pedro é o autor do Evangelho de Marcos. Marcos é companheiro de Pedro e registra as suas pregações e os seus ensinos, que têm o objetivo de responder a 2 perguntas. A primeira, quem é Jesus? E isso ele faz numa longa resposta do capítulo 1 ao 8º. E depois ele quer responder e responde do capítulo 9 até o final do Evangelho a segunda grande pergunta que inquieta Pedro e que inquieta Marcos. Qual a razão
Porque Jesus viria ao mundo. Porque, com que propósito? Com que finalidade? Por isso eu peguei o começo do capítulo 1 e o começo da segunda questão para tentar fazer a aliança de Jesus, quem ele é, e de o que ele veio fazer aqui. Daí a vida de Jesus, seu sofrimento e morte, é o nosso tema, relembrando a cruz. O Evangelho de Marcos, no capítulo 9, relembra-nos a cruz, transmitida como verdade de Jesus apenas a 3 apóstolos, e não a todos. Isso tem um significado extraordinário. Os grandes comandantes de grandes feitos, seja um técnico de futebol, seja o pastor de uma grande igreja, como o próprio Keller, né? Seja um ministro de Estado, quando ele é honesto, é claro. Seja qualquer função de comando, em geral, ele é grande porque conduz pessoas a realizarem grandes coisas. Imagine o Palmeiras sem o técnico, né? O Palmeiras se sagrou campeão hoje do Brasil. Eu não estou nem um pingo chateado, só porque o Flamengo ficou para trás. Porque contra todos os times de São Paulo, eu sou torcedor do Palmeiras. É claro que não contra o Flamengo, né? Contra todos os times de São Paulo, eu sou torcedor do Palmeiras, de modo que é um segundo prêmio que eu ganho. Não ganhei o primeiro, mas ganhei o segundo. Em São Paulo, eu sou torcedor do Palmeiras. Torcedor meio relaxado, mas sou. Sem o técnico, Enesi, é difícil. Porque a iniciativa organizada é que produz. Desorganizada não produz, irmão amado. Toda vez que você vê coisa desorganizada, ela não vai bem. Não vai bem, mesmo que tenha talentos. Por exemplo, jogadores de futebol muito habilidosos, sem um bom comando, não conseguem realizar, não sei porquê, Paulo Brasil. Né? Mas se tem um bom técnico, um bom instrutor, um bom preparador, acaba formando uma equipe. Eu não sei porquê, sei sim, em parte eu sei, doutor Geraldo. É porque todos nós fomos picados da vaidade. E enquanto a gente, num grupo qualquer que seja ele, está preocupada só com achar a melhor solução para si, ou de si para os outros, em geral fracassamos. Em grupo, nós precisamos trabalhar coletivamente para o êxito do feito, e não deste ou daquele. Nesta semana eu tive uma experiência a mais, são 2 semanas seguidas de experiência de comandar um pequeno grupo. Porque, recentemente, a outra semana, foi Ciranda. Então, com muitas audiências durante aqueles poucos dias. E aí, é claro, 2 não daríamos conta. Então, nós recebemos vários mediadores, jovens, talentosos, que são recém-formados na área de mediação e conciliação, que colaboraram conosco. Então, meu papel naquela semana foi praticamente só coordenar. Corre aqui, corre ali, corre lá, várias mesas, várias bancas de... Não tem nenhum êxito interessante para uma pessoa. O interessante é que a equipe alcance os resultados, e foram alcançados. E nesta outra semana, que foi a que passou e terminou ontem, anteontem, ultimamente, né? Nós tivemos a Semana Nacional de Conciliação. Outra vez, comando de uma equipe que se revezava, às vezes com 6 mediadores, às vezes com 2, às vezes com 3, às vezes com 4. Mas é tão agradável depois ouvir o compartilhamento do grupo que participou do processo diretamente, doutor Geraldo.
e alegres pelos resultados, com algum humor de algum acontecimento, naturalmente, no período do atendimento, né? Mas todos somos vencedores. Mas quando a gente quer brilhar sozinho no grupo, tudo está perdido. O bom é conseguir a colaboração da maior parte possível. É claro que no time de futebol tem um lá que se rebela contra o técnico, ele põe à disposição da diretoria, porque ele quer unidade, né? Aliás, é interessante, a seleção brasileira mudou de técnico, mudou de time, sem mudar as pessoas. Sem mudar as pessoas, praticamente. Porque o técnico é regimentador, é estimulador da participação. Eu fico admirado como é que alguns líderes espirituais, líderes religiosos, não gosto dessa palavra, líder espiritual, querem ser tão centralizadores que não permitem que ninguém brilhe ao lado deles. Isso é terrível. É terrível para o progresso do Evangelho. Ninguém consegue fazer sozinho grandes coisas. Não. A não ser que seja ganhar dinheiro, talvez consiga, né? Mas liderar grupos não se faz sozinho. Então, primeiro, quem é Jesus? Segundo, qual o propósito dele em vir ao mundo? Irmãos, na verdade, é claro que essas questões de críticas, elas já foram solucionadas intelectualmente. Muitos eruditos, já desde o final do século XIX, no decorrer do século XX, muitos eruditos aprofundaram-se na pesquisa histórica das Escrituras e de Jesus e produziram obras e refutações de muitas daquelas teses, como as de David Strauss. Keller se dá ao trabalho de citar dois nomes de filósofos notáveis, um escritor inglês, George Eliot, e, naturalmente, o filósofo alemão Nietzsche. Ambos eram cristãos, protestantes, membros de igreja. Nietzsche, inclusive, foi pregador durante a sua adolescência, na sua escola, de fazer colegas chorarem das emocionantes mensagens que ele pregava na adolescência. Ele era filho de pastor. Mas, ao ler David Strauss, uma análise crítica da vida de Jesus, esses dois notáveis escritores se tornaram ateus. Claro, Nietzsche com um final desastroso, Eliot não. Eliot chegou a rever os seus pontos de vista, mas veja como é que um mau ensino, uma má percepção da realidade histórica perturba aqueles que são influenciados pelos maus pensadores. É claro que há algumas razões críticas em alguns dos autores do chamado movimento radical na teologia, na Alemanha, mas não é tudo. Esse movimento não é tudo heresia, não é tudo contradição com o cristianismo, mas alguns foram, de fato, inimigos de Cristo, inimigos do cristianismo, sendo, todavia, a maior parte deles membros de alguma igreja protestante ou até pastores protestantes, teólogos protestantes e professores de seminários protestantes. Alguns com muitos danos, outros com um bom alerta ao mundo teológico para a crítica mais necessária, para fugirmos daquele abecedário, daquele alimento de pão e leite só da infância cristã, para examinar com mais cuidado crítico as Escrituras. Muitos deles contribuíram naturalmente para esse benefício aos estudos eruditos do cristianismo. Agora, irmãos, avançando na nossa reflexão,
Um desses autores que contribuiu extraordinariamente, segundo Keller a rola, foi um autor chamado Richard Buckingham. Não é daquele grupo terrorista, não, né? O nome parece. Ele arrola extensos testemunhos vívidos das próprias pessoas que viveram com Jesus e atestam a sua experiência transformadora e diferenciada que ocorreu na experiência cristã deles ao contato com o Senhor Jesus, a começar de Simão Cirineu e até o último dos apóstolos, todos eles testemunhas vívidas que sentiram e experimentaram, que se deixaram envolver pelo Cristo de Deus e que foram tão marcadamente influenciados para o bem. Meus irmãos, nós temos a oportunidade nesta ocasião, ainda mais quando os irmãos se reúnem com o objetivo de celebrar a ceia do Senhor, de destacar a recordação da cruz de Cristo como centro de toda a atenção devida pelos cristãos, acima de qualquer outra preocupação, acima de qualquer outra atenção, a qualquer outro assunto neste mundo, como nos advertiu C.S. Lewis, num dos seus livros, que não há nada no mundo mais importante do que a reflexão do crente sobre a cruz de Cristo. De fato, nós acreditamos assim também, alinhados com ele, de que a cruz de Cristo é o mais importante assunto que todo cristão devia pôr em sua alma. Eu estava vindo para cá e ouvi um restinho da reportagem depois do jogo do Palmeiras. Eu não assisti o jogo, estava ocupado com coisas mais importantes. E aí ouvi a primeira fala quando eu liguei o rádio. Era de Gabriel. Ele é Jesus também. E ele dizia que foi muito dolorido passar 8 meses machucado, mas conseguiu restabelecer-se e agora participar do jogo que selou o campeonato. E ele estava tão emocionado que chorava. E o repórter esperava ele reabilitar-se para falar, e ele dizia: foi muito triste esperar tanto tempo, porque a coisa que eu mais amo no mundo é jogar futebol. Aí eu falei, está ótimo para o meu sermão, porque sem amar o futebol ele não poderia ser, de fato, o cara que é, né? Extraordinário, jovenzinho, se firmou, é uma estrela. Mas cá para nós, vale a pena amar o futebol como a coisa mais importante do mundo, apesar de ele ser um grande craque? Como é que um cristão se posicionaria em face de suas escolhas? Me advertiu a isso. Se nós fôssemos o entrevistado, depois de algum sucesso nosso, que resposta daríamos com a alegria que estivéssemos celebrando por algum feito extraordinário, ainda que fosse extraordinário? Seria o que neste mundo mais importante do que a cruz de Cristo? E a resposta do Evangelho de Marcos é nada. É tão importante essa resposta que ela precisa ficar guardada no recôndito do coração de apenas 3 discípulos, tão detalhadamente como se passou naquela montanha, naquele monte da transfiguração. Que ele não podia comunicar a todos. E por quê? Tudo isso nós refletimos. Porque não podia, Inesi? Porque nem todos estavam preparados ainda para ouvir. Nem os 3, irmã Marisa, estavam preparados para ouvir, a menos que participassem de um evento extraordinário. Jesus os selecionou, os levou e permitiu que eles passassem por aquele
resplendente, aquele esplendor da transfiguração, a ponto de ficarem pasmados. Eles ficaram pasmados primeiro, para depois ter a resposta de Jesus. Tudo que está aqui é preparação dos discípulos, irmão Amaro, para a crucificação. Sem uma experiência marcante de nenhum deles, a crucificação ia ficar um mistério muito dolorido e, por isso, insuportável. Eu suponho que o irmão Marco Aurélio, confronta no seu trabalho profissional alguns casos que, à primeira vista, parecem sem solução. Gente conflitada, seja com os outros, seja consigo mesmo, cujos problemas parecem sem saída. E aí, ele é profissional. E Jesus se deparou com isso todos os dias, quase. Gente que não via saída. Ao descer do monte, imediatamente havia um problema que os outros 9 discípulos, 8, né? Porque um já tinha... Não, ainda eram 9. Judas ainda estava lá, quando desceu do monte. Foi no dia seguinte que Judas fez o papel que fez, né? Desempenhou o papel dele. Ou no dia seguinte, ou 2 dias depois, aquela semana. Recentemente aconteceu. Não tinham podido resolver. Parecia insolúvel o problema para eles. Quando Jesus chegou, o pai disse para Jesus: eu trouxe o meu filho gravemente endemoniado aos teus discípulos e eles não puderam expulsá-lo. Se tu podes, faze alguma coisa. É claro que pode. É com Jesus que ele está falando. Mas o homem tem fé e incredulidade misturados. Tanto que ele responde para Jesus. Jesus diz: olha, se crê. Ele falou: Senhor, eu creio, mas eu sou incrédulo. Eu creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus ajudou. Jesus curou aquele moço, expulsando-lhe o demônio. E ele ficou como morto ali, caído. Jesus o tomou pela mão, o levantou. Se fosse algumas pessoas menos preparadas, podia dizer assim: você não crê, então não vou te ajudar. Né? Ou então, um modelo de pregação que está tomando muito corpo na atualidade é o seguinte: se você for justo e correto, mas você não tem sido fiel e justo e correto, como é que eu vou te ajudar? Você quer só benefícios? Jesus não cuida de nada disso. Sabem por quê? Porque a cruz de Cristo só tem uma explicação. A cruz de Cristo é resposta de amor à necessidade do pecador. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é de tal natureza que é impossível exprimir-se satisfatória e peremptoriamente só naquele que ama. Não é possível. Ninguém pode amar em solidão. Só existe amor onde há outrem ou alguma coisa, algo a que se ame. Amar a si mesmo é egoísmo. Então não é amor, é pecado. Amar a si mesmo demais. Amar a si mesmo mais do que o próximo, amar a si mesmo mais do que a Deus, é pecado. Mas amar o outro, Deus amou sempre, porque Deus é amor. Mas você pode perguntar, irmão, mas como amou sempre? Só depois que ele criou o mundo que ele teve a quem amar. Não, senhores. O amor de Deus exprime-se desde a eternidade entre as pessoas da Trindade divina.
A Trindade divina não quer dizer triteísmo, nem a unicidade, não. A Trindade divina é a expressão de cuidado, amor, dedicação, relacionamento com o outro. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Pai e ama o Filho, e cada um ama um ao outro, perfeitamente. Por isso que esse amor compartilhado na Trindade divina é também concedido aos salvos por Cristo, amar uns aos outros, e é mais do que concedido, é ordenado. Eu costumo dizer, como introito a qualquer audiência sobre alimentos, que a gente faz toda semana, né? Eu digo assim, olha, e guarda, principalmente guarda de menor, né? Até recentemente, 2014, todo pai tinha direito de ver o filho, independente se ele paga pensão, se não paga, o direito de ver é líquido e certo. Só que em 2014 não é mais assim. Além do direito, ele tem o dever legal de ver o filho. Qualquer mãe cujo pai negligencie o cuidado do filho, ela pode entrar na justiça para o juiz ou constranger o pai a ir lá ver o filho dele. Legalmente. É claro que não vale nada, porque ele vai porque o juiz mandou, senão ele é preso. Ou ele é punido, paga uma multa. Sei lá, o que o juiz vai fazer com ele? Ele vai sem amor, aí não adianta, irmãos. Mas que ele vai. O juiz manda, ele tem que ir. Aí ela diz, olha, ele ainda não foi, já tem um mês. O juiz vai e manda chamar ele lá. Você vai ou não vai? Não, senhor, é que eu não tive tempo, eu vou. Ele vai, ele obedece, né? É a obediência pelo constrangimento. Onde está o coração desse pai que não quer ver o filho? Mas Deus não é assim, não. Deus tem prazer na sua criação, mas antes disso, Deus tem prazer no amor ao seu filho. Vejam, no batismo, início de ministério, Deus exprime o seu amor pelo seu filho. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, me comprazo, em quem eu tenho prazer. Amor verdadeiro é esse que se deleita no objeto amado, que se deixa envolver no objeto amado. Mas nós dizemos, eu amo Jesus. Quem não já falou isso? Crente. Todo cristão já falou isso um dia, né? Pelo menos uma vez. Mas deixou-se envolver de amor por Jesus. Ou deixou Jesus em segundo lugar. Nós estamos estudando na SBD a Epístola aos Hebreus. E como eu sou professor de escola dominical, a gente vem analisando todas aquelas questões graves e sérias que o escritor aos Hebreus coloca, não é? E o que ele coloca são crentes desanimados, Marisa, com a sua própria fé. E que alguns até dizem, perda de salvação, não tem nada de perda de salvação ali. Tem gente negligenciando a carreira, irmão amado, a carreira cristã. E está claro lá no capítulo 12 que é a carreira que está tratado, né? É a caminhada do cristão que estava sendo abdicada de seguir-se. Tem muito cristão que começa e para no caminho, que pisa na canoa, mas não tira o pé da beirada da terra, da beirada do rio. Fica com o pé na pedra, na hora da cachoeira perigosa, e outro pé na canoa. Vou ou não vou? Pode ser que ele quer soltar a canoa. Até uma hora que ele tem que decidir. Ou entra para a canoa ou fica na pedra. Porque senão ele vai cair. E pode morrer afogado. Meus irmãos, de fato, a carreira cristã é uma coisa séria.
e precisa ser trilhada com amor. Porque sem amor e sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não estou acrescentando nada à Bíblia, tá? Eu estou só juntando duas verdades da Bíblia. Uma de João e a outra é do escritor aos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também João diz que sem amor, então, não se é de Deus. Sem amor não se é de Deus, porque Deus é amor. O Evangelho de Marcos coloca a vida e ministério de Jesus vinculados necessariamente à velha aliança. Coloca a experiência de Jesus, a experiência terrena de Jesus, necessariamente vinculada a João Batista. Por isso há duas semelhanças, duas coincidências aqui na transfiguração. Primeiro que Jesus é comparado com o batismo. Primeiro que Jesus é batizado por João Batista. E a vinda de João Batista é prenúncio da vinda de Cristo. Concordam? Para que ele veio? É mais fácil saber, logo na primeira leitura, a que veio João Batista do que a que veio Jesus. Tem que ser um exame mais acurado. Todo mundo sabe que João veio para preparar o caminho do Senhor. Não é, Sônia? Assim? Todo mundo sabe isso na igreja? Quem não sabe? Até as criancinhas. Era necessário, segundo os evangelistas que isto registraram, que era necessário que primeiro viesse João Batista, depois viesse o anunciado dele, que é o Messias. Depois de mim virá um, de quem não sou digno sequer de desatar as sandálias para amarrar-lhes. E então, o papel dele foi cumprido, quando ele anunciou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas há uma segunda semelhança com esses dois episódios, é que na transfiguração ocorre de novo. Jesus aproveita didaticamente o evento que ele preparou para eles, para os três, que também a morte de João Batista é preparatória para a morte de Jesus. É preparatória. Quando eles dizem: mas que negócio está falando de ressurreição? Não é necessário que Elias venha primeiro? Vocês estão certos, a Bíblia diz que precisa mesmo, mas ele já veio. E fizeram dele o que quiseram, isto é, cortaram-lhe o pescoço por ordem de Herodes, porque João Batista é o Elias que havia de vir. E ao ser morto, ele prenuncia a morte de Cristo. Jesus aproveitou o evento histórico para introduzi-los numa reflexão crítica e, sobretudo, espiritual, que eles teriam, a partir de agora, a responsabilidade de guardar segredo até que ele ressuscitasse, para serem os líderes a comunicarem ao colégio apostólico, depois da ressurreição, que isso não é novidade. Nós já sabemos, desde lá do monte, quando vimos a glória de Deus resplandecer e não pudemos suportar, caímos por terra. Depois até quisemos ficar lá, mas Jesus disse que nós guardássemos o segredo, e nós somos detentores deste patrimônio, desta herança espiritual. A certeza de que aquele que ia morrer na cruz vai ressuscitar. Nem sei por que Pedro e João ficaram tristes, porque eles sabiam que ele ia ressuscitar, os outros não. Só depois que ele ressuscitou, é que eles contaram para eles que Jesus tinha já lhes avisado antecipadamente que isso ia acontecer. Irmãos, participar, eis o desafio para nós, daquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Mas como posso participar deste evento tão maravilhoso? É claro
que você não pode participar, nem eu, da morte nas mesmas circunstâncias e nem do sofrimento na mesma proporção. Porém, nos nossos sofrimentos, há uma lembrança inesquecível, a cruz de Cristo, que sofreu por nós e que venceu a morte, superou todo o sofrimento, porque Deus era com ele. E em meio a toda a dor, e a todo o sofrimento, e a todas aquelas provações duras por que passou, de fato, ele nos preparou um caminho vivo e santo para trilhar com ele, vitoriosamente, sem desanimar, no meio dos sofrimentos que nos advenham. Servir a Cristo, de fato, é aceitar o convite para servi-lo pelo que ele é, e não pelo que eu desejo. Eu devo servir a Cristo pelo que Jesus é, e não pelo que eu desejo fazer. Eu tenho tantos desejos, vocês têm tanto desejo, os crentes têm tantas escolhas, têm tantas vontades, né? Essa participação do crente. No episódio da cruz que não morreu, Jesus morreu, mas ressuscitou. A cruz não morreu, há um hino que cantamos que diz: a cruz ainda firme está. Keller chamou a essa experiência cristã de caminhar com Jesus de entrar na dança. Entrar na dança. Alguns entram na dança e caem na hora do espetáculo. Né? Leon Tolstói, nos seus registros, pode ser um exemplo daqueles cristãos que tropeçaram na dança. Fez dos seus escritos, dos seus ideais, a vida mais pura e mais perfeita possível. Mas cada vez que tentava, ele caía em contradição consigo mesmo. Pregava a pureza de vida e caía na prostituição. Ele era um cristão. Pregava o desapego e tentou e disse que ia vender tudo o que tinha para dedicar-se somente ao mundo espiritual. E até começou essa aventura e deixou a mulher e os filhos em penúria. Mas não vendeu tudo. Vendeu só o que interessou a ele vender. Ainda deixou propriedade e casa para a mulher, ainda bem. A vinda de Elias, irmãos, está anunciada na pregação de Jesus e está anunciada na morte de João Batista. Na verdade, estaríamos nós preparados para participar da sua cruz, dos seus sofrimentos. É claro que há outras maneiras de participar e uma delas está presente nesta mesa. Quando nós participamos da ceia do Senhor, estamos dizendo com isso que recordamos a cruz de Cristo e confessamos que ela é legítima e válida para a nossa comunhão com o Pai. Quando nós participamos dos sofrimentos de Cristo, isso significa que nos nossos sofrimentos somos fortalecidos pelo sofrimento dele, em que ele não se deixou vencer. Em final, meditação, de fato, pela cruz de Cristo podemos afirmar e sabermos que o mal é passageiro. O mal é passageiro. Não podemos pretender tudo girando em torno de nós mesmos. Longe de mim, diz Paulo, o gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Quando nós podemos orar assim, a noite escura do Gólgota brilha com o resplendor da transfiguração para a nossa caminhada. Deus nos abençoe. Amém.